Olá, eu sou Gabi, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Deixa aqui o seu like e se você achar o conteúdo relevante, compartilha com seus amigos. E se você quiser compartilhar suas ideias sobre o assunto, eu também estou super aberta. É só deixar aqui embaixo nos comentários. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é um pouquinho desconfortável para algumas pessoas. Vamos lá? Será que as religiões nos limitam? E a resposta, na minha visão, é: de certa forma, sim, porque depende muito da forma que você faz uso da sua religião. Tem pessoas que seguem as instruções religiosas cegamente, sem questionamentos, e muitas vezes aprendem que questionar é pecado. E eu acredito que pecado é você viver uma vida se reprimindo, uma vida toda sem colocar para fora, sem trazer aqui para a terra a pessoa que você realmente é, quem você é de fato. Então, quando nós falamos de religiões, existem práticas que são proibidas em determinadas religiões, e a explicação é que a coisa não é de Deus, mas é uma explicação muito rasa. Tem autoridades religiosas que falam sobre certas práticas sem ter nenhuma propriedade. E eu deixo claro aqui para você o seguinte: eu não acho que as religiões sejam ruins. Eu acho que o problema é a forma como a gente se utiliza delas e o quanto a gente segue tudo isso de uma forma cega. Porque é preciso levar em conta que alguns ensinamentos vêm de muitos e muitos anos. Muitas coisas vieram sendo distorcidas pelo homem ao longo do tempo. Então, eu acredito que hoje é preciso que a gente tenha um discernimento e aprenda a filtrar tudo aquilo que faz sentido pra gente e tudo aquilo que não faz. Eu vejo hoje a religião como uma das principais responsáveis pelo que nós chamamos de separação. E isso a nível de humanidade. Tem religiões que acreditam que eles serão salvos, apenas eles e ninguém mais no mundo, ninguém mais no planeta. E na verdade não é assim. Até porque Deus não está dentro de uma igreja, está também, tá? Mas Deus, primeiramente, está dentro de nós. É algo com o qual nós estamos sempre conectados e muitas vezes nos esquecemos. Eu acredito que seja importante na nossa vida, sim, uma prática devocional. Você pode ter a sua religião e você pode não ter a sua religião e acreditar em Deus da mesma forma. Já ouvi pessoas falando: eu não posso fazer isso porque eu sou cristão. E eu olhava e pensava: eu sou cristã também, mas eu posso? Então, eu vejo que ser cristão para muitas pessoas vem sendo um sinônimo de se colocar em caixas e de não se permitir experimentar coisas e práticas que podem fazer bem para ela mesma. Eu mesma já passei por isso com o Reiki, por exemplo, com o Yoga, e pessoas falando que para outras que elas não poderiam fazer essas práticas porque não era de Deus, porque era proibido. E eu acho que a gente precisa sempre questionar. Como eu falei, questionar não é pecado, gente. Pecado é viver uma vida afastado das coisas maravilhosas que você poderia viver. A minha ideia aqui não é causar mais um tipo de separação, mas pedir que você... A minha intenção aqui não é causar mais um tipo de separação, mas sim te inspirar a começar a pensar com a sua própria cabeça. Acabou o tempo dos gurus, a gente precisa ser mestre da gente, cada um precisa ser mestre de si mesmo. E a gente vai passando as nossas verdades pelo filtro do nosso coração, as informações que nós recebemos pelo filtro do nosso coração. Eu costumo dizer que eu sou de todas as religiões e ao mesmo tempo de nenhuma, porque eu vou naquele lugar em que eu me sinto bem. E quando eu não quero, eu também não vou. Porque eu posso me conectar com Deus, seja lá onde for que eu esteja. Mas é claro que dentro de um templo religioso, nós temos energias superiores, nós temos seres de luz atuando, tá? Isso é um fato. Independente de qual seja, desde que hajam boas intenções ali,
das pessoas que estão liderando, existem muitos seres sempre nos auxiliando. Tudo que eu falo aqui está carregado das minhas experiências, de tudo que eu acredito, de coisas que eu vivi, e eu costumo chamar essa minha forma de pensar de pensamento livre, porque nós somos livres, nós precisamos ser livres para pensar, para escolher aquilo que é melhor para a nossa vida. Ninguém melhor do que a gente pode falar o que é bom para a gente ou o que é ruim. Então, procura sempre experimentar, antes de ficar com o julgamento do outro. Quantas vezes você não deve ter ouvido alguém falando mal de outra pessoa e quando você conheceu essa outra pessoa, não era tudo aquilo, era completamente diferente. Então, você também não precisa levar o que eu tô falando aqui para você como total verdade. Questiona sempre. Uma vez eu falei sobre esse assunto e uma mulher veio me questionando, então é você que a gente tem que seguir? Eu disse, não, ela não entendeu nada. A gente não tem que seguir. Eu acho sim que a gente tem que ter uma prática devocional, algo que nos aproxima de Deus, ou da fonte criadora, porque nós somos fractais da fonte, nós somos o próprio Deus encarnado na Terra, vivendo experiências, é como se fôssemos pedacinhos dessa fonte criadora, vivendo experiências. Eu tenho Deus em mim, você tem Deus em você, estamos todos conectados de certa forma. Essa é a visão que eu tenho. Então tenha sua religião ou não tenha, mas jamais deixe de viver as experiências que você gostaria de viver. Então, tenha ou não uma religião, não deixe de procurar se conhecer, de procurar observar e discernir sobre aquilo que faz sentido para você e para sua vida, sobre que tipo de vida você gostaria de viver. Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha feito sentido para você e caso você esteja com o dedinho pronto aí para me mandar uma mensagem me atacando, é só deixar de me seguir, tá bom? Você não precisa fazer isso, nem concordar com nada do que eu disse aqui. Um beijo no coração.